Paz, meus irmãos, nós estamos na quarentena bíblica, você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu quero trabalhar com você debaixo do seguinte tema: coronavírus, de onde virá o meu socorro? Nós estamos vendo nesses últimos tempos que muitas pessoas estão perdendo a sua paz, estão apavoradas, principalmente pessoas que sofrem com distúrbios psicológicos, doenças psicológicas como depressão, síndrome do pânico, que vivem debaixo de medo, de traumas que sofreram em suas vidas, pessoas que nesse momento de caos e de tribulação estão se desesperando diante das péssimas notícias que ouvem sendo acumuladas a cada dia diante dessa pandemia. O ministro da Saúde, Mandetta, ele vai falar que nós devemos desligar um pouco a televisão, porque por muitas vezes ela é tóxica demais. Ele tem falado que a igreja é um elemento essencial para a humanidade, que a fé é essencial para a vida humana. E ele tem exortado os pregadores, os padres, os pastores, a não deixar de pregar a palavra nesse tempo, seja através da internet, através da televisão, porque as pessoas precisam. Então ele vai dizer que diante de algumas situações que nós passamos em nossa vida, a igreja é o último refúgio aonde as pessoas encontram segurança. E esta é uma verdade. Para aquele que experimenta a paz e a consolação que vem das Sagradas Escrituras, nenhum mal pode nos abalar. Nenhuma notícia pode nos derrotar, porque nós sabemos que a nossa força e vitória é Jesus. E eu quero trazer para você uma breve reflexão do Salmo 121, para que nós possamos crescer e exercer a confiança que nós temos em Deus. O Salmo começa assim nos versículos 1 e 2. Levanta os olhos para os montes. De onde virá o meu auxílio? Meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Se você olhar na sua Bíblia, do Salmo 120 ao Salmo 134, eles são chamados de cânticos das subidas ou romarias. Por quê? Então os judeus, 3 vezes por ano, eles subiam para Jerusalém para adorar a Deus. E muitos que estavam distantes de Jerusalém subiam em peregrinação, cantando, adorando e louvando a Deus. Mas esse caminho era um caminho muito penoso. Além de você ter que passar por lugares difíceis, como o deserto, como os vales, as montanhas, esses lugares também eram muito perigosos. Existiam muitos assaltantes que ficavam à espreita como um leão que ruge procurando a quem devorar. É só você recordar da parábola do bom samaritano. Jesus vai falar de um homem que estava em Jerusalém e ele descia para Jericó. E no caminho ele foi assaltado, espancado e deixado à beira do caminho quase morto. Então esse caminho perigoso era um caminho que levava muitas pessoas a perder a sua confiança. E muitos deixavam até mesmo de ir para adorar a Deus. Nos tempos de guerra, nos tempos de conflito, existia um lugar estratégico que era o refúgio daqueles que estavam com muito medo. E esse lugar era os lugares altos, as montanhas. Esse homem que está caminhando para Jerusalém para adorar a Deus, ele está olhando para os perigos que ele vai passar na ida e na volta desse caminho até Jerusalém, e olhando para o monte, ele vai dizer assim no versículo 1: levanta os olhos para os montes, de onde virá o meu auxílio? Então este homem, ele sabe que por mais que um monte seja um lugar de refúgio, um lugar de abrigo no momento de perigo, o monte não pode trazer paz ao seu coração. O monte não pode dar para ele toda a segurança que ele precisa para chegar até o seu lugar de destino. Ele sabe que
todos os elementos naturais não são suficientes para garantir a cada passo que ele precisa dar neste caminho. É exatamente aquilo que nós encontramos no Salmo 127, no versículo 1 e 2. A palavra de Deus fala: se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Olhando para toda a história de Israel, nós vamos ver isso. Por muitas vezes, Israel ouvia a terrível notícia que um grande exército, mais capacitado, com mais armas e mais numeroso, estavam vindo contra eles. Tudo aquilo que eles tinham colocado como segurança e como refúgio nesse momento de guerra, de luta, de tribulação, nada eram sem o poder da presença de Deus. Sem Deus, nós não podemos colocar a nossa segurança em nada, porque nada que está em nossa volta é capaz de garantir que nós vamos estar seguros a um segundo depois do momento a qual nós estamos em batalha. Então, o salmista, ele vai fazer essa declaração. No versículo 2 ele diz: meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele vai invocar a onipotência de Deus. Deus, ele é criador. Então Deus é todo poderoso, ele é o único que cria as coisas do nada. Ele é aquele que fez o céu e a terra. Então tudo que nós temos à nossa volta está no controle, na soberania de Deus. É como São Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por que nós vamos temer as péssimas notícias, o caos que está à nossa volta, se nós sabemos que o Senhor nos ama e Ele está conosco? Então, ele vai iniciando esse diálogo, que é um diálogo entre ele e um sacerdote que está em Jerusalém. E esse sacerdote vai trazendo para ele elementos para dar razão à sua esperança. O meu auxílio vem do Senhor. Então esse sacerdote começa a falar a esse homem a partir do versículo 3. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que guarda não dorme. Não dorme e nem cochila o vigia de Israel. Que maravilhoso aquilo que nós vamos ouvir nesta palavra. Então o Senhor, ele é onipotente, todo-poderoso. E ele também é onipresente. Ele está perto de nós. Os seus olhos estão voltados para nós. Então ele não dorme. E o salmista diz, aliás, ele nem cochila. Não há um momento da sua vida que Deus feche os olhos para piscar. Os olhos de Deus o tempo todo estão voltados para cada um de nós. E se você tem confiado no Senhor, se você tem andado conforme a palavra dele, ele não vai deixar o teu pé vacilar. No versículo 5 ele fala: o Senhor é o teu guarda. O Senhor é como sombra que te cobre e está à tua direita. A palavra sombra significa intimidade. Então, quando eu estou debaixo da luz do sol, aonde eu vou, a minha sombra me acompanha. E é assim que o Senhor está conosco, através da ação do seu Espírito Santo. Ele está em profunda comunhão conosco. Aonde eu vou, quando eu vou exercendo a minha confiança em Deus, eu vou tendo a certeza plena que Deus também está comigo, como uma sombra que me cobre e sempre está à minha direita. No versículo 6 ele fala: de dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. Aqui ele traz a recordação que os israelitas viveram no momento de deserto.
Então, de dia, para que eles caminhassem, Deus enviava uma sombra e eles andavam debaixo dessa sombra, a qual o Senhor mandava. E de noite o Senhor os clareava com uma coluna de fogo. Então, de dia e de noite, Israel chegava ao seu propósito, porque a providência de Deus estava com eles o tempo todo. Eu quero profetizar isso na sua vida. A providência de Deus vai estar com você o tempo todo, 24 horas por dia. Confie plenamente no Senhor e você não vai ficar desiludido. Então ele vai chegar nos versículos 7 e 8. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando sais e quando entras, desde agora e para sempre. Então o sacerdote está dando a bênção, está falando àquele peregrino. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus está protegendo você, tanto na ida quanto na vinda. A graça do Senhor está com você e Ele vai preservar você de todo mal e vai também preservar a sua vida. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, São Paulo vai dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu quero convidar você nesse tempo a não ficar preso nas péssimas notícias, mas que nesse tempo você volte o seu coração para exercer a sua confiança em Deus. Creia que Deus está atento a cada passo que você dá na sua vida, que Ele te ama, que Ele é a sua proteção, o seu refúgio, a sua providência e a sua salvação. Diante de tribulação e diante de qualquer perigo, o Senhor sempre estará do nosso lado. Quero convidar você hoje a fazer um exercício de oração. Que você leia esse salmo, que você medite em cada palavra e que você faça um momento de louvor e adoração. O louvor nos liberta, porque nós esquecemos de nós mesmos e nós voltamos os nossos olhos para aquele que é todo-poderoso. Nos últimos vídeos eu falei sobre a oração de intercessão, que é a oração que você se coloca na presença de Deus por outra pessoa. E também falei da oração de clamor, que é a oração que você se coloca na presença de Deus para você mesmo ou através de uma intenção. A oração de louvor é a oração que você vai até Deus por causa dele mesmo. Então eu quero convidar você a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor, porque a sua vida, cada passo da sua história está na mão de Deus. Então, quem tem a última palavra na sua vida não é o homem, não é um diagnóstico médico, não é nenhuma situação. É o Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa crescer nessa confiança em Deus e você possa experimentar esse refrigério que vem pela meditação das Sagradas Escrituras. A paz de Cristo.